vou pregar alguma coisa nessa noite do qual eu não sou um grande exemplo. In fact, this message is in some sense an act of repentance for me. Em certo sentido, essa mensagem é um ato de arrependimento da minha parte. My theme is biblical evangelism, the necessary lifestyle of every Christian. O meu tema é: o evangelismo bíblico é o estilo de vida necessário para cada cristão. A text I came across recently in my devotions Um texto que eu li recentemente na minha hora devocional has triggered in me a deeper insight into my own failures fez disparar no meu coração uma percepção de minhas próprias falhas pessoais nesse sentido. and a determination to be a more biblical Christian in this area. E também disparou no meu coração o desejo de ser um cristão mais bíblico nessa área. The text I want you to turn to is Matthew 12 and verse 30. O texto que eu peço que vocês abram é Mateus 12:30. Please turn there. Abram esse texto. In my Bible, this text reads this way. Na minha Bíblia, o texto está escrito da seguinte forma: He who is not with me is against me, quem não é por mim é contra mim, and he who does not gather with me scatters. e quem comigo não ajunta, espalha. Perhaps it will help you remember what I have to say if I tell you my outline up front. Quem sabe fica mais claro na mente de vocês se eu der para vocês o meu esboço logo de saída. Here's the outline we'll follow this evening then. O esboço que nós teremos nessa noite é o seguinte: I want to speak to you about this text, uncompromising assertion, eu quero falar sobre esse texto como sendo uma declaração que não tolera comprometimento. its unmistakable amplification, Quero falar da sua amplificação inconfundível. and its unavoidable application. E eu quero falar de sua aplicação inevitável. So first of all, Roman numeral 1, its uncompromising assertion. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da sua declaração que não tolera comprometimento. And here I'm looking at the words, he who is not with me is against me. E nesse ponto eu estou tratando da frase: quem não é por mim é contra mim. On the surface, the first half of Matthew 12:30 might seem to require little explanation. A princípio, à primeira vista, essa primeira frase de Mateus 12:30 parece não requerer uma explicação muito grande, It is straightforward. porque ela é direta. He who is not with me is against me. Quem não é por mim é contra mim. With regard to commitment to Christ, Com relação ao nosso compromisso com Cristo, there is no neutrality. não há como sermos neutros, There never can be. não há como fazê-lo. You are with him or you are against him. Ou você está com ele ou você é contra ele. But some of you may be thinking of a passage that seems to disagree. Mas talvez alguns de vocês estejam lembrando de uma passagem que aparentemente discorda desta, Which seems to say something opposite to what our text says. que parece dizer uma coisa oposta ao que esse texto diz. What about Mark 9:40, you may say? Você pode virar e dizer para mim: o que dizer de Marcos 9:40, Where Jesus says, onde Jesus diz: for he who is not against us is for us. pois quem não é contra nós é por nós. What about Luke 9:50? O que dizermos de Lucas 9:50? But Jesus said to him, Jesus disse a ele: do not hinder him, não o proibais, for he who is not against you is for you. pois quem não é contra vós outros é por vós. You may want to look at one of those passages for a moment. Você talvez queira examinar uma dessas duas passagens por um momento. In these passages, a man is casting out demons in the name of Jesus. Neste caso, o homem está expulsando demônios no nome de Jesus. The disciples of Christ try to stop him. E os discípulos de Cristo procuram detê-lo.
In response, Jesus tells them not to hinder him. E como resposta a isso, Jesus diz: não impeçam. And gives the reason E o in motivo this way, sendo that he who is not against us is for us. porque quem não é contra nós é por nós. Now this is clearly a very different situation than that one in our text. Mas essa é uma situação completamente diversa da situação em que encontramos o nosso texto. In Matthew chapter 12, the Pharisees claimed that Jesus was casting out demons by Beelzebul. Aqui os fariseus reivindicam que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, The prince of demons. o príncipe dos demônios. But in Mark 9 and Luke 9, Mas em Marcos 9 e em Lucas 9, Jesus is actually saying that if a man is using my name to cast out demons, Jesus está dizendo: se alguém está usando o meu nome para expulsar demônios, you should not oppose him, não se oponham a ele, because he's actually helping in my cause porque ele está ajudando na minha causa and working with me. e trabalhando comigo. Jesus does not mean in Luke 9 or Mark 9 Jesus não quer dizer nem em Marcos 9 nem em Lucas 9 that if a man is simply neutral, he's not against us. que se uma pessoa é neutra, ele não é contra nós. The man in Luke 9 and Mark 9 Os homens presentes ali em Lucas 9 e Marcos 9, is clearly not neutral about Jesus. ele não é uma pessoa neutra com relação a Jesus. He is actually proclaiming the name of Christ Ele está proclamando o nome de Cristo, as a name of power by which he was doing miracles. um nome poderoso pelo qual ele efetuava algo miraculoso. And in this way, he's actually doing what Jesus commends in Matthew 12. Então, ao fazer isso, ele está, na verdade, fazendo o que Jesus ordena em Mateus 12. He is actually gathering with Christ. Ele está ajuntando com Cristo. The commentator Lenski supports this view. O comentador Lenski dá sustentação para esta visão. In the battle against Satan, every man who does not side with Jesus is against him and for Satan. Na batalha contra Satanás, qualquer homem que não cerra fileiras com Jesus é contra ele e a favor de Satanás. Luke 9:50 and Mark 9:40 agree with this view. Lucas 9:50 e Marcos 9:40 concordam com essa postura. For to do a miracle or kind deed in Jesus' name is neither neutral nor hostile to Jesus. Porque efetuar um milagre ou uma boa dádiva em nome de Jesus não é nem algo neutro e nem algo hostil para com Jesus. The real point of Matthew 12 is this issue of no neutrality with regard to Christ. Então, o foco de Mateus 12:30 é essa questão de não haver possibilidade de neutralidade com relação a Jesus. He who's not with me is against me, Aquele que não é por mim é contra mim, and he who does not gather with me scatters. e aquele que comigo não ajunta, espalha. There is no neutrality with regard to Christ, Não há neutralidade com relação à pessoa de Cristo aqui. and there is no neutrality with regard to Christ's mission in the world. E não há neutralidade possível para com a missão de Cristo no mundo. You either support it or join with Christ in it, or you are his enemy. Ou você se associa a Jesus e cerra fileiras com ele, ou você é inimigo dele. John MacArthur concurs, John MacArthur concorda dizendo: it is not necessary to oppose Christ in order to be against him. não é necessário se opor a Cristo para ser contra ele. It is only necessary not to be with him. Basta você não estar com ele, não ser a favor dele. Nor is it necessary to actively interfere with his work. Não é necessário também você ativamente interferir com a obra de Jesus In order to be one who scatters, para ser alguém que espalha. it is only necessary not to gather with him. Basta você não ajuntar com ele para ser contra ele.
You may think you are neutral with regard to Christ. Você pode achar que você é neutro com relação a Cristo. You may say, I'm not against Jesus. Você diz, eu não sou contra Jesus. I think it would be hard sometimes in some places to find a person who would say they're against Jesus. Aliás, eu acho difícil encontrar em algum lugar uma pessoa que vai dizer assim abertamente, eu sou contra Jesus. But here's the question. Mas a pergunta é a seguinte: Have you entrusted your never dying soul to Jesus você entregou a sua alma que jamais morrerá a Jesus as your Savior? como seu Salvador? If you have not done this, you're against Him. Se você não fez isso, você é contra Ele. Are you gathering with Him? Você está juntando com Ele. If you are not gathering with Him, you're against Him. Se você não está juntando com Ele, você é contra Ele. Jesus says to you, Jesus diz a você, my dear man, my dear woman, my dear young man, querido senhor, querida senhora, querido jovem, if you're not with me, you're against me. se você não for por mim, você é contra mim. Don't deceive yourself any longer. Não se engane mais. There is no neutrality with regard to Christ. Não há possibilidade de ficar neutro com relação a Cristo. If you don't follow Him, you fight Him. Se você não o segue, você luta contra Ele. If you have not committed your soul to Him, you have rejected Him. Se você não entregou a sua alma para Ele, é sinal de que você o rejeitou. And you will face the E consequences. você encarará as consequências. But here's another question. Mas aqui vem uma outra pergunta. Are you with Christ in the other ways He has appointed? Você está com Cristo nas outras formas que Ele designou que você estivesse? Have you confessed Him in baptism? Você já o confessou através do batismo? He is the one that said His disciples should be baptized. Foi Ele que disse que seus discípulos deveriam ser batizados? Have you joined the local church? Você já se filiou a uma igreja local? Jesus is the founder of the church. Jesus é o fundador da igreja. Are you with Him in baptism? Você está com Ele no batismo? Are you with Him in His church? Você está com Ele na sua igreja? Are you helping with that mission that brought Him to this world? Você está ajudando com a missão que o fez vir a esse mundo? Let me tell you something. Eu quero lhes contar uma coisa. If you love Christ, Se você ama a Jesus, if you really love Christ, se você o ama de todo o coração, if you're really with Christ, se você está realmente com Ele, then you will want to be with Him in every way you can. você haverá de querer estar com Ele de toda forma possível. But that brings us to my second point. Isso nos traz ao segundo ponto desta mensagem. The unmistakable amplification in our text. A amplificação impossível de cometer erros, inerrante. Jesus begins by saying, He who is not with me is against me. Jesus começou dizendo quem não é por mim é contra mim. And He amplifies that by saying, and he who does not gather with me scatters. E ele amplifica isso dizendo aquele que comigo não ajunta, espalha. So I want you to look carefully at the second half of the text. Então olhe com cuidado para essa segunda metade do texto. In these words, Jesus amplifies and explains what He means by being with Him and not against Him. Por estas palavras, Jesus amplifica o que ele quer dizer por ser por ele, estar com ele, não contra ele. Being with Christ means gathering with Him. Estar com Cristo significa juntar com ele. Being against Christ means scattering. Estar contra Cristo significa espalhar. And so both this word gather Então, tanto a palavra ajuntar and this word scatter quanto a palavra espalhar need careful attention. precisam de uma atenção especial. Take first this word gather. Vamos primeiro olhar para essa palavra ajuntar. The verb translated gather is used 59 times in the New Testament. Esta palavra traduzida por ajuntar, ela é usada 59 vezes, o verbo é usado 59 vezes no Novo Testamento. 24 of those 59 times are in the Gospel of Matthew. E 24 das 59 vezes estão em Mateus. That's 40% of its occurrences 40% das ocorrências só em Mateus. in this one book, Matthew. Nesse único evangelho. We can say
Podemos dizer então, Matthew is about gathering. Mateus diz respeito a ajuntar. And now I just want you to listen to some text Então ouçam alguns textos que nós vamos ler. in Matthew that speak of gathering and I think are relevant to our text. Que em Mateus falam sobre ajuntar e dizem respeito ao nosso texto. Matthew 3:12. Mateus 3:12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Matthew 9:37 and 38. Mateus 9, 37 e 38. The word gather is not used here, A palavra ajuntar não é usada aqui, but it is clearly implied by the mention of harvest. mas ele é implícito pela menção da colheita. 37 and 38. 37 e 38 de Mateus 9. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Matthew 13 and verse 30. Mateus 13, 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Matthew 13:47. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Matthew 18:20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Matthew 22:10. Mateus 22, 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Matthew chapter 25. Mateus 25, 35. And verse 35. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Here Jesus says literally, Jesus diz literalmente aqui: I was a stranger eu era um forasteiro and you gathered me in. e vocês me ajuntaram para dentro. And he uses the same language again in verse 38 E and ele- verse E 43. ele usa novamente a mesma linguagem nos versículos 38 e 43. But I want you to look at a couple other relevant uses of gather in the New Testament. Mas outros usos relevantes desse ajuntar no Novo Testamento, John 4:36. João 4, 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. And John 11:52 speaks explicitly of Jesus' mission in the world. E João 11, 52 fala explicitamente da missão de Jesus no mundo. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Why did Jesus come to the world? Por que é que Jesus veio ao mundo? It was to gather the children of God Para reunir os filhos de Deus, ajuntar os filhos de Deus, who were scattered abroad. que andavam dispersos. But we must also give attention to this word scatter. Mas nós também precisamos olhar para o outro termo, que é o espalha, o espalhar. It's an important New Testament word, Também é uma palavra importante no Novo Testamento. and it has a meaning you may not immediately comprehend. E ele tem um significado que talvez não nos seja imediatamente claro. We must begin the study of this word in the Old Testament. Temos que começar o estudo dessa palavra no Antigo Testamento. Look at Ezekiel 5 and verse 12. Ezequiel 5:12. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti.
outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Here the word scatter is used of Jews being dispersed under the judgment of God. Aqui a palavra espalhar está sendo usada para o juízo de Deus sobre os judeus não tementes a ele. And so the jealous God of Israel says, I will scatter you to every wind. Então o Senhor zeloso de Israel diz: eu vou espalhar vocês a todos os ventos. But in the New Testament, this word is used of what a wolf does. Mas no Novo Testamento essa palavra é usada para descrever a ação de um lobo. John 10 and verse 12. João 10, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. See that wolf coming after the flock of sheep. Está vendo o lobo vindo na direção do rebanho? He comes to kill them. Ele vem para matar o rebanho. He comes to eat them. Ele vem para devorar o rebanho. And the result will be the scattering of the flock. E o resultado será justamente o espalhar do rebanho, o dispersar do rebanho. And this was going to happen to Jesus' disciples. E isso haveria de acontecer aos discípulos de Jesus. Look at John 16, verse 32. João 16, 32 fala disso. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. So what do we learn from all this? O que aprendemos de todos esses textos? Gathering is the work of a shepherd or friend. O ajuntar é o trabalho de um pastor ou de um amigo, While scattering is the work of the wolf or the enemy. enquanto espalhar, o dispersar é o trabalho de um lobo, de um inimigo. The wolf scatters the flock, O lobo dispersa o rebanho. and the God of Israel scatters his people. E o Deus de Israel espalha o seu povo, dispersa o seu povo. When in his wrath he becomes their enemy. Quando na sua ira ele se torna inimigo deles. But now Jesus describes his ministry and work in the world as gathering men. Mas Jesus descreve o seu trabalho, a sua obra no mundo como quem veio para rebanhar os homens, ajuntar os homens. He gathers men to himself, Ele os ajunta para si mesmo and he gathers them together into his church, e ele os ajunta para a sua igreja, the fold where he can protect his sheep que from é, the wolf. que é exatamente o aprisco onde ele pode proteger o seu povo do lobo. Look at John 10 and verse 16. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. To gather with Christ is then to join him. Então, ajuntar com Cristo é somar-se a Ele, estar junto com Ele. To join him in his effort to gather sheep into the safety of his protection. Juntar-se a Ele para arrebanhar ovelhas para dentro da proteção do seu aprisco. This includes bringing them to Christ himself. Isso inclui trazer essas pessoas ao próprio Cristo. And it also includes bringing them to his church, Jesus, the Good Shepherd's fold. E isso também significa trazer essas pessoas para a igreja de Cristo, que é justamente o aprisco do bom pastor. To scatter is to act the part of a wolf and oppose Christ's work. O espalhar, o dispersar é a obra do lobo, é a obra que vai contra a obra de Cristo. And his mission in the world. E vai contra a missão de Cristo neste mundo. What will happen to such a person? O que acontecerá com uma pessoa que isso pratica? What will happen to such a wicked sinner? O que acontecerá com um pecador tão ímpio? What will happen to such an enemy of Christ? O que acontecerá com tal inimigo de Cristo? Only certain destruction can be his destiny. Apenas a destruição certa é o seu final.
William Hendrickson argues this way. William Hendrickson aborda o assunto da seguinte forma. He says, to be with Jesus means to be instrumental in gathering people to be his followers. Estar com Cristo significa ser um instrumento no ajuntar das pessoas para serem seus seguidores. To be against him means to be unwilling to follow him in his mission to gather the lost. Ser contra ele significa estar não disposto a segui-lo na sua missão de ajuntar os perdidos. It means to leave them in their shepherdless, scattered condition. Significa deixar essas pessoas na sua condição de não pastoreadas, de dispersadas, An easy prey for Satan. e de presa fácil para Satanás. Another commentator says this, Outro comentarista diz o seguinte: but in all cases, when one man scatters what another gathers, seja qual for a situação, quando alguém espalha o que outro ajunta, their aims and interests are utterly diverse. seus objetivos, seus interesses são completamente diferentes. Satan is the arch waster. Satanás é o gastador, dispersador. Christ is the collector, savior. Jesus é o coletor, o salvador. And all this is confirmed by the context of Jesus' assertion in Matthew 12. E tudo isso é corroborado pelo contexto dessa afirmativa de Jesus em Mateus 12:30. The Pharisees opposed Christ Os fariseus estavam se opondo a Cristo. and attempted to scatter what he was gathering Eles estavam tentando espalhar o que ele havia juntado, by claiming that he cast out demons by the power of Satan ao alegarem que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, and rejecting the miraculous evidence of the Spirit to Jesus' mission. rejeitando a evidência do Espírito Santo, a evidência miraculosa da missão de Jesus. And rejecting the miraculous confirmation of Jesus' identity. E rejeitando a confirmação miraculosa da identidade de Jesus. They were bringing upon themselves a sin that could never be forgiven. Eles estavam trazendo sobre si mesmos um pecado para o qual não havia perdão. But Christ states in our text a further and different thought. Mas Jesus afirma nesse nosso texto uma frase que vai além disso, uma ideia que vai além disso. Not only are the Pharisees in their awful, unspeakable wickedness against Christ, Não temos aqui apenas os fariseus na sua maneira de ser terrível, determinada contra Cristo, but anyone who does not join Christ in his world mission of salvation is also among his enemies. mas quem também não se junta a Jesus na sua missão salvadora nesse mundo, também está compondo o lote dos seus inimigos. And this brings us to the unavoidable application of the text. Isso nos traz a aplicação inevitável desse texto. Biblical evangelism is the necessary lifestyle of every Christian. O evangelismo bíblico é o estilo de vida necessário para todo cristão. And I have two things I want to do by way of application. E eu tenho duas coisas aqui para citar para vocês e explicar como aplicação. The first is to give you the confirmation of the A application, primeira delas é dar a confirmação da aplicação and then to give you the implications of the e application. aí dar a vocês as implicações da aplicação. I want to further confirm my text from another passage. Eu quero confirmar o que eu estou dizendo desse texto a partir de um outro texto. Please turn in your Bibles to 1 Corinthians 9. Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios 9. 1 Corinthians 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Look at the end of chapter 9 Finalzinho do capítulo 9. and notice verses 24 to 27. E repare os versículos 24 a 27.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desfechando golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. The context here is Paul's discussion of Christian liberty. Aqui o contexto que Paulo está tratando é a discussão do assunto da liberdade cristã. And Paul says he exercises self-control with regard to his Christian liberty. E Paulo acabou de dizer que ele exerce um controle pessoal, um domínio próprio com relação a essa liberdade cristã que ele tem. And he exercises this self-control with regard to his own body, E ele exercita esse domínio próprio com relação ao seu próprio corpo. lest after preaching the gospel of salvation to others, Para que depois de ter pregado o evangelho de salvação a outros, he should be disqualified from sharing in that salvation. ele não venha a ser desqualificado de partilhar dessa mesma salvação. But now turn to the end of chapter 10. Mas agora olhe para o final do capítulo 10, por favor. And in the Bible I hold in front of me, it does something very good. E na Bíblia que está diante de mim, ela faz algo realmente muito bom. It does not divide the paragraph after verse 33. Ela não divide o parágrafo depois do versículo 33. But in accord with the original way the Greek should be read, it includes verse 1 of chapter 11. Mas de acordo com o que o grego pede aqui, o versículo 33 do capítulo 10 está junto com o versículo 1 do capítulo 11. With the concluding verses of chapter 10. Com os versículos de conclusão do capítulo 10. So follow as we read 1 Corinthians 10, 31 through chapter 11 and verse 1. Então siga, por favor, a leitura de 1 Coríntios 10, 31 até 11, 1. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Here's how Paul lived. É assim que Paulo vivia. He did not seek his own profit. Ele não buscava seu proveito pessoal. He did not seek to please himself. Ele não buscava agradar a si mesmo. He sought to please other men. Ele buscava agradar aos outros. He sought their profit Ele buscava o proveito dessas pessoas so that they should be saved. para que fossem salvas. He denied himself legitimate liberties Ele se negou liberdades que eram genuínas para ele, so that other men might be saved. para que outros fossem salvos. And he tells the Corinthian E church, ele diz para aquela igreja lá em Corinto: you must do this too. vocês também precisam fazer isso. In this great work of mission, Nesse grande trabalho, nessa grande obra de missão, in my work of no evangelism, meu trabalho de evangelista, in my goal of saving men, no meu alvo de salvar pessoas, and denying myself these liberties, ao negar-me as minhas liberdades, you must imitate me vocês precisam me imitar, as I imitate Jesus Christ. como eu imito a Jesus Cristo. And this is why Proverbs 11:30 says, E é por isso que Provérbios 11:30 diz: he who captures souls is wise. aquele que ganha almas é salvo. And this is why Daniel sábio. 12, this is why Daniel 12:3 says this. É por isso que Daniel 12:3 diz o seguinte: And those who are wise shall shine like the brightness of the sky. e aqueles que são those who are Shall shine like the brightness of the sky. those who are wise. Aqueles que são sábios brilharão como o brilho do céu. And those who turn many to righteousness like
the stars forever. E aqueles que voltam as pessoas para a justiça brilharão como as estrelas para sempre. You see, Jesus calls his people to join him in this great ambition. Jesus nos conclama a nos juntarmos a Ele nesta grande ambição. He holds before us this glorious prospect Ele coloca diante de nós essa possibilidade gloriosa, to shine like the stars forever. brilharmos como as estrelas para sempre. But what path leads to that glorious end? Mas qual é o caminho que nos leva a esse final tão glorioso? It is those who turn many to righteousness. São aqueles que voltam muitos para a justiça. I want this for myself. Eu quero isso para minha pessoa. Don't you want this for yourself? Você não quer isso para você? Doesn't this prospect begin to burn within you? Será que essa possibilidade não começa a queimar dentro do seu coração? Don't you want to shine like the stars forever? Você não quer brilhar como as estrelas para sempre? You ought to. Você deveria. And so you must long to be among those who turn many to righteousness. Então anele estar entre aqueles que voltam o coração de muitos para a justiça. And this is the confirmation of the application. E essa é a confirmação da aplicação. And I have 4 implications and then I'll be done. E eu tenho 4 implicações e com isso eu terminarei. The first is this: A primeira sendo a seguinte: biblical evangelism is an important responsibility of every Christian. o evangelismo bíblico é uma responsabilidade importante de todo crente. No Christian can exempt himself from the requirement of our text. Nenhum cristão pode se considerar isento do que exige o nosso texto. Each of us, the text clearly says, Cada de nós, o texto diz claramente, have the responsibility to be gathering with Christ. tem a responsabilidade de ajuntar com Cristo. But that brings me to a second implication. Isso me traz uma segunda implicação. Biblical evangelism is an identifying mark of every Christian. O evangelismo bíblico é uma marca identificadora de cada cristão. The main point of our text is not that Christians should gather with Christ. O ponto principal do nosso texto não é que os cristãos deveriam ajuntar com Cristo. It is that Christians do gather with Christ. É sim que cristãos de fato ajuntem com Cristo. Every Christian gathers with Christ. Todo cristão ajunta com Cristo. He who is not with him is against him Aquele que não é por ele é contra ele. in this mission. Nessa missão, Biblical evangelism is his lifestyle. o evangelismo bíblico é o estilo de vida de Jesus. He has a heart to see men gathered to Christ. Essa pessoa tem um coração que anela por ver pessoas sendo juntadas a Cristo. And his heart is manifested in efforts to gather men to Christ in E his seu life. coração se manifesta de forma prática nos esforços que ele faz, para que essas pessoas cheguem a Jesus. I do not say what I have just said lightly. Eu não digo o que eu acabo de dizer de forma leviana. I say it carefully. Eu digo com todo cuidado. I say it on the basis of careful study of Scripture. Eu digo isso com base no estudo criterioso da palavra de I Deus. say it trembling Eu digo isso tremendo no meu interior, for myself em mim mesmo, and for you. e pensando em vocês também. But the Bible teaches, Mas fato é que a Bíblia ensina. and you must stand or fall with its teaching. E você ou vai ficar firme em pé, ou você vai cair por causa do ensinamento da Bíblia. That biblical evangelism, Porque evangelismo bíblico, gathering with Christ, ajuntar com Cristo, is the only alternative to being his enemy. é a única alternativa para não sermos inimigos de Cristo.
if you rarely think of the salvation of the lost, se você raramente pensa na salvação dos perdidos, if you never think about the salvation of the lost, se você nunca pensa na salvação dos perdidos, if you have no concern for them, se o seu coração não se preocupa com essas pessoas, or for the glory of Christ in their salvation, ou você não se preocupa com a glória de Cristo na salvação dessas pessoas, if you have no heart to gather with Christ, se você não tem coração para juntar com Jesus, then what does my text force me to say to you? o que o meu texto me força a dizer a você? Can you be a Christian with the heart that you are showing? Você pode ser cristão com o coração que você está demonstrando? Can you not gather with Christ and avoid being his enemy? Será que você não pode ajuntar com Cristo e com isso evitar de ser o seu inimigo? This is a question that some of you must search your hearts with. Essa é uma pergunta com a qual vocês têm que examinar o coração de vocês. But there is a third application. Mas há uma terceira aplicação. Biblical evangelism is a means of grace for every Christian. O evangelismo bíblico é um meio de graça para todo cristão. Some of you struggle with assurance of salvation. Alguns de vocês lutam com a questão de segurança de salvação. One help to your struggles could be this. Uma ajuda a essas lutas poderia ser o seguinte: Begin to do something to gather with Christ. comece a fazer alguma coisa para juntar com Cristo. Begin to share with someone the gospel of Christ. Comece a partilhar com alguém o evangelho de Cristo. At Together for the Gospel in the United States. It's a conference. Ok, há uma conferência nos Estados Unidos chamada Juntos pelo Evangelho nos Estados Unidos. I was struck with something that John Piper said to us in a small group. Algo que me atingiu profundamente foi algo que John Piper disse para nós num grupo pequeno. He shared how one day he was discouraged. Ele partilhou como certo dia ele estava desanimado. But God gave him a wonderful opportunity to share the gospel with E someone. Deus abriu uma grande porta para ele partilhar o evangelho com uma pessoa. And he went home rejoicing, saying to himself this, E ele voltou para casa vibrando, dizendo para o seu próprio coração o seguinte: I really am a Christian. ele diz, eu sou um cristão. And if you will share the gospel, E se você partilhar o if evangelho, you will do something to gather with Christ, se você dear fizer Christian, algo para juntar com Cristo, querido cristão, you also may find confirmed in your soul você também vai sentir a confirmação na sua própria alma, what Dr. Piper found, o que o Dr. Piper encontrou de confirmação, that you really are a Christian. que você realmente é cristão. Fourthly and lastly, Última implicação, quarto lugar. biblical evangelism may not be what you think. Evangelismo bíblico talvez não seja o que você pensa. The text defines it as gathering with Christ. O texto define como sendo ajuntar com Cristo. Now, this involves for some people passing out tracts or going door to door. Para algumas pessoas isso vai implicar em distribuir folhetos, fazer evangelismo de porta em porta. That may be good for some people. Para alguns isso possa se encaixar bem. That may be good in some neighborhoods. Isso pode funcionar em alguns tipos de vizinhança. I'm not sure it would work too well in mine. Eu não tenho certeza que isso funcionaria na vizinhança onde eu moro. Some people may be able to start evangelistic conversations. Talvez outros tenham a capacidade de começar conversas que virem evangelísticas. Within 5 minutes of meeting someone they never knew before. E com 5 minutos de conversa com uma pessoa que nunca haviam visto antes. Praise God for such gifted Christians. Que coisa maravilhosa que nós podemos agradecer a Deus por crentes que têm essa capacidade. But others of us may not be like that. Mas talvez outros não tenhamos essa mesma capacidade. So let me give you some advice about how to do biblical evangelism. Então eu quero dar alguns conselhos sobre como nós realizarmos o evangelismo bíblico. Biblical evangelism, first of all, is consistent with the diligent pursuit of your callings. Primeiramente, o evangelismo bíblico é consistente com a busca diligente de seu chamado. You are a mother of 4 children. Se você é mãe de 4 filhos, Well, it's consistent with your calling.
consistente com o seu chamado para ser mãe. Evangelize those children. Evangelize os seus 4 filhos. In everything you do as a mother, carry this in your heart. Em tudo que você fizer, leve esse intento no seu coração. I will have these children saved. Eu quero ver esses filhos salvos. I will set them an example of Christianity. Eu vou ser um exemplo de cristã para eles. And they will go to hell over my testimony. E se eles tiverem que ir para o inferno, será por cima do meu testemunho. But if God puts that in your heart, dear mother, Mas se Deus colocar isso no seu coração, querida mãe, I do not think your children will go to hell. eu não penso que seus filhos irão para o inferno. Biblical evangelism, see, for you men means being the best workman at what God has called you to be. Evangelismo para vocês, homens, significa ser o melhor homem no trabalho que Deus pode lhe fazer. Do you see a man skilled in his work, says the wise man? Diz o sábio, vês um perito na sua obra? He will stand before kings. Sobre reis será posto. And what do you think he's going to say when he gets there? E o que você acha que ele vai dizer quando chegar lá? And what do you think the opportunities will be with all the men that he rules and leads? E quais as oportunidades que ele não terá com todos os homens diante dos quais ele terá aqueles que ele dirige, que ele gerencia? Diligent and godly pursuit of your vocations and professions. O diligente buscar da sua profissão e trabalhar nela Will open doors to gather with Christ to you. certamente abrirá portas a você para você ajuntar com Cristo. Biblical evangelism means cultivating relationships with unconverted people. Evangelismo bíblico implica em nós cultivarmos relacionamentos com pessoas não convertidas. Some of us cannot share our deepest hearts with people we have just met. Alguns de vocês não podem partilhar coisas profundas do coração com pessoas que acabam de conhecer. Or find this very difficult. Ou acham isso muito difícil de fazer. But we can share our hearts with our friends. Mas podemos partilhar o coração com aqueles que são nossos amigos. We may not be able to speak of the gospel in the first hour we know someone. Talvez não sejamos capazes de falar do evangelho na primeira hora de conversa com a pessoa que acabamos de conhecer. But we must be able to speak of the gospel after working with someone 8 hours a day for 2 weeks. Mas devemos ser capazes de falar de Jesus para uma pessoa com quem nós temos trabalhado 8 horas por dia já há 2 semanas. Cultivate relations with ungodly people. Cultive relacionamentos com pessoas que não são convertidas. Show mercy to their needs. Mostre misericórdia às necessidades dessas pessoas. Minister to their felt needs. Ministre às necessidades sentidas dessas pessoas. It will not be difficult when someone's heart has been opened like this to you. Não será difícil partilhar de Jesus quando o coração de uma pessoa estiver aberto nesse sentido para você. And when God has filled your heart with compassion for their physical needs, E quando Deus houver enchido o seu coração de compaixão pelas necessidades físicas dessas pessoas, to yearn for the good of their souls. não será difícil anelar pelo bem da alma dessa pessoa. But here's another piece of advice. Mas um último conselho a dar a vocês. Biblical evangelism means being part of an evangelistically minded church. Evangelismo bíblico significa fazer parte de uma igreja local ativamente envolvida com evangelismo. None of us can do everything ourselves. Nenhum de nós é capaz de fazer tudo sozinho. What pride to think that we could. Como é orgulhoso pensar que poderíamos fazer. We need the Church of Jesus Christ. Precisamos da igreja de Cristo. We need those other brothers in the church. Precisamos dos outros irmãos na igreja. We need those other sisters in the church. E outras irmãs na igreja. Because they have gifts we do not. Porque eles têm dons que nós não temos. Perhaps they will open doors for what we can do. Quem sabe eles abrirão as portas para que nós possamos fazer o que sabemos fazer. Or the gifts God has given us will open doors for them. Ou quem sabe os dons que Deus nos deu abrirão portas para eles.
You see, evangelism is a word given to the church of Jesus Christ. Evangelismo é uma obra dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. It's a word given to every Christian, É uma obra dada a cada cristão, but a word given to every Christian as part of the body of Christ. mas dada a cada cristão como parte do corpo de Cristo que ele é. I do not deny that the Great Commission comes to every Christian, Eu não nego que a grande comissão é individualmente aplicável a cada cristão, but it comes to every Christian as a part of the church of Jesus Christ. mas ela é individualmente aplicável a cada cristão na medida que esse é parte do corpo de Cristo. Let me tell you the truth. Eu quero dizer a verdade para This thought has vocês. often greatly encouraged me as I've thought of my own deficiencies. Esse pensamento tem me encorajado profundamente quando eu reconheço as minhas deficiências nessa área. As I've thought of my own weaknesses and needs. Quando eu penso nas minhas fraquezas, minhas necessidades. As I've thought of my own Quando eu limitations. penso nas minhas limitações. I have thought to myself, praise God, Pensei comigo tantas vezes, louvado seja Deus, I don't have to do this myself. que eu não tenho que fazer isso sozinho. I can do it with the gifts of all these beloved brothers and sisters around me. Eu posso fazer isso com o dom e a capacitação desses queridos irmãos que estão ao meu redor. And let us never forget this one last thing. E não nos esqueçamos de uma última coisa. Men must first come to Jesus Christ. Os homens, seres humanos, precisam primeiro chegar a Jesus. It is only as a sinner entrusts himself to Christ the Savior that he is saved. É apenas à medida que um pecador que se confia à graça salvadora de Jesus que ele é salvo. But the Great Commission Mas a grande comissão and the New Testament e o Novo Testamento tells us that this commitment to Jesus Christ nos dizem que esse compromisso com Cristo must be witnessed tem que ser testemunhado by baptism into local churches. pelo batismo numa igreja local. And true evangelism does not stop with an individual commitment. E o evangelismo verdadeiro não cessa com um compromisso individual. It calls men into the safety of Christ's fold. Ele chama homens e mulheres para dentro da segurança do aprisco de Cristo. It calls them to the place where Christ gathers his sheep. Ele os chama para o lugar onde Jesus arrebanha as suas ovelhas. It calls them into the safety of biblical, local churches. Chama pecadores para a segurança de igrejas bíblicas e locais. Now I want to conclude with one request. Eu quero concluir com um pedido. Perhaps you feel overwhelmed. Quem sabe você se sinta sobrecarregado depois de uma mensagem assim. Perhaps you're struggling, I don't know. Quem sabe você esteja lutando no seu coração, eu não sei. You cannot do everything. Você não pode fazer tudo. You don't know where to start, perhaps. Quem sabe você não saiba nem onde começar. But is there one thing you're thinking of? Mas existe uma coisa na qual o seu pensamento está focado nesse momento? One thing the Holy Spirit is laying on your heart to do? Uma única coisa que o Espírito Santo está colocando no seu coração como necessária? Here's my entreaty. Eis o que eu passo para vocês. Do that one thing. Faça exatamente essa uma coisa que o Espírito está colocando. And so begin to gather with Christ. E assim comece a juntar com Cristo. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for your word. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you for your Son. Te agradecemos por teu Filho. We thank you for the forgiveness of our sins in him. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados nele. And we have sinned in the areas we've been thinking about against you many times. E nós temos pecado nessas áreas que ocuparam nestes momentos o nosso pensamento e fizemos isso tantas vezes. But we are bold with the psalmist to pray. Mas nós somos ousados junto com o salmista para orar. To pray as the psalmist did. Orar como o salmista orou. Pardon our iniquity, Perdoa. because it is great.
Perdoa a nossa iniquidade, porque ela é grande. And grant us the joy and privilege E concede-nos, ó Pai, a alegria, o privilégio and destiny e o destino to turn many to righteousness para voltarmos muitos para a verdade, and shine like the stars forever. para a justiça, de forma que brilhemos como as estrelas para sempre. We ask this in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.